Mas olha, agora precisava de um voluntário para meter aí. E agora, isto é uma fonte de luz, está bem? E isto é o... Pá, desculpem. Ai. Isto tem aqui uma lâmpada. Isto vai ficar quente de vez em quando eu vou arrefecer isto. E isto, se apagarem agora a luz, vocês vão ver que isto dá... É como o sol. É uma luz paralela, é redondinha para aqui fora. Estão a ver? E eu agora tenho que fazer uma coisa que é, para ver como é que a óptica funciona, faço raios luminosos. Um raio luminoso. E tenho, a luz só se vê, a luz não se vê, estão a ver, há aqui luz, só se vê quando é projetada. Então, para acender a luz, que eu tenho que estudar primeiro isto, onde é que as coisas estão, para ter a certeza como é que faço isto. Ok, já podes apagar a vontade. Se vocês puserem uma superfície onde a luz bata, vocês veem um raio luminoso. Estão a ver ali um raio luminoso? Estão ou não estão? Hã? E parece indivisível. Se quiserem fazer vários, fazem vários. Está bem? Lâmina de faces paralelas. Há um deslocamento lateral, reflexão nas faces, um percurso dentro do vidro da cor dos raios de reflexão e sai paralela à entrada. Houve um deslocamento lateral da luz, é só o que faz. Mas não é pequena coisa. Mudar a luz, andar com a luz, puxar a luz de lado, fazer um movimento de translação da luz. Claro que estiver absolutamente perpendicular, a luz continua para a veia serena. Se eu agora, em vez de ter faces com paralelas, fizerem um ângulo, isso tenho uma coisa mais surpreendente. Obviamente tenho a reflexão na primeira face, menos do que se fosse um espelho, mas vem aqui o arco-íris, do vermelho até ao azul. Quer dizer que a luz, ao atravessar o prisma, mostra que tem diferentes velocidades consoante o comprimento da onda da luz. A gente também chama cor. É isto que faz o arco-íris. Do vermelho até ao anil. E também fez um grande desvio. O que é curioso é que há um desvio mínimo. Que ele se for andando, ele vai desviando, e depois volta onde estava. Este é o desvio mínimo. Mas o essencial é a luz separou-se nas diversas cores. Se eu colocar um outro prisma, claro que fica uma lâmina de faces paralelas, e eu junto as cores todas, e sai luz branca. E um desvio como se fosse uma lâmina de faces paralelas. Tiro um e fica um arco-íris. Portanto, a luz branca é constituída por esta luz toda. E variando os ângulos, eu posso fazer as coisas mais interessantes. Uma delas é fazer com que a luz não saia para fora do prisma. Por exemplo, neste caso, a luz que entra, aqui não sai. Não sai, não há aqui luz, mas há deste lado. Sai a 90 graus. E até posso fazer outras coisas, que é, em vez de só ter um raio de luz, de branco, ter um de cor. E é isto que é os filtros da luz, só deixo passar uma. Não há dispersão. Ou então posso construir, pondo um objeto opaco, vários raios, e vão ver como eles se comportam, porque os feixes de luz não são feitos raios. O que faz estas pequenas ranhuras é deixar passar os pequenos raios. Então, a ver como eles entram e como eles saem num prisma de reflexão total. Pode-se fazer isto de muita maneira.
e obter os efeitos mais interessantes, como este, em que a luz volta para trás. Entra e volta a sair. É como que se a luz tivesse que saber o que é que lhe vai acontecer à frente. Porque a luz é uma onda e, sabendo, ela sabe que vai ficar a andar mais depressa no ar e a um determinado ângulo ela recusa-se a fazer isso. E faz esta reflexão total. Comporta-se como se fosse um espelho. Nós fizemos isto com superfícies planas, mas se fizermos isto com superfícies que são curvas, isso, o efeito de pôr objetos que têm superfícies curvas em frente da luz é aquilo que permite fazer os focos, é aquilo que permite criar as imagens, aquilo, no fim, que permite ver. Nós vamos simular o nosso cristalino. Temos aqui uma lente. Ela está. O foco. Claro que este foco tem os seus defeitos. Estão a ver que tem aqui a luz branca foi decomposta nas suas diversas cores. As lentes que a gente tem nas nossas objetivas são bem mais sofisticadas que só uma lente. Mas digamos que a retina estava aqui. Suponham que a retina está aqui. E que no nosso olho há uma alteração qualquer no cristalino e que o nosso olho passa a focar aqui em vez de onde estava a retina. Então tem que se ir a um optometrista e depois ele tem que fazer uma correção visual, que é voltar a pôr o foco onde ele estava. E o que é que ele faz? Pergunta a gente, vê bem, pondo medindo parâmetros e metendo lentes à frente. E o foco foi parar onde estava a retina. Claro que a lente que ele pôs à frente não é uma lente como esta, que faz convergir. É uma lente que faz divergir a luz. Tem um foco, que é um foco virtual. Neste caso, deste lado, se comporta como um foco real. O mesmo, exatamente o mesmo, mas noutra geometria se pode fazer com espelhos. Aí é tudo mais fácil porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Aqui depende do vidro, a forma como estes raios de luz andam. Mas com um espelho eu faço um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. E tenho imagens virtuais, imagens reais de objetos virtuais e imagens virtuais de objetos reais. Claro que posso ter espelhos como os das esquinas que têm uma forma convexa e que fazem a luz divergir. E é por isso é que a gente vê de muitos lados. É porque a luz é mandada em ângulos muito grandes. Se a gente for ao observador e estiver aqui, luz que venha por aqui vai-nos parar. E é por isso que isto está nas esquinas. Claro que se fosse ao contrário, isso seria mais complicado porque daria uma imagem, tinha um foco muito perto e nós veríamos o mundo de pernas para o ar. Mas estes não. Estes é o que está nas esquinas para nós vermos. E é isto a ótica. É com superfícies do mar, se quiserem, a geometria por onde a luz passa. Há circunstâncias, no entanto, em que a luz é impedida de saber por onde é que passa e nestas circunstâncias, aparece luz onde menos se esperava. Claro que a superfície tem que ser uma superfície polida, porque se fosse uma superfície não polida, a luz vai pegando-se em linha reta, mas não tem uma direção preferencial. E isso chama-se
difusão. Os raios, se eu tirar estes obturadores que fazem os raios luminosos, a qualidade da geometria da luz, que é raios paralelos, passam a ser difusos. E é por isso que a gente no nevoeiro deixa de ver. É porque não é capaz de ver contraste. Deixa de ter esta clareza fantástica que advém de a luz andar em linha reta, se souber para onde é que vai. A luz vai em linha reta em qualquer meio. Os fenómenos que viram são sempre fenómenos de superfície. A mudança de direção aconteceu na superfície e não no volume. Só na difusão é que acontece em volume ou na polarização. Mas quando a luz é impedida de saber, ou a onda associada à luz, para onde vai, a luz começa a aparecer em locais onde não se julgaria que aparecesse. Eu vou fazer passar este feixe de laser por uma rede quadrada. E nessa rede quadrada estão a ver que houve algo que aconteceu à luz, ao feixe de laser. O feixe de laser passou a estar não só no centro, como em 4 locais diferentes. Mas se também pusesse à chegada à câmara, o mesmo também aconteceria. Portanto, a luz, quando é impedida de saber rigorosamente onde é que vai, aparece em locais de que temos que calcular a probabilidade. Como a luz é barata de fazer ao universo, existe, porque o MC ao quadrado é muito baixo, quase não tem massa, a luz é fácil de fazer esta experiência com luz. Mas pode-se fazer com átomos, embora a energia seja mais cara a energia, porque cada átomo, a massa tem que se multiplicar pela velocidade da luz ao quadrado para se criar. Mas vocês vão fazer design com átomos, a vossa geração vai fazer. E nós vamos usar a luz para ver se somos capazes de saber onde é que átomos vão parar quando passam por aberturas pequenas. Nós estamos na presença de um equipamento de eye tracking e tem grandes vantagens para nós como designers. E eu gostaria que um de vós fizesse a experiência e é basicamente isso que vamos fazer para vocês ambos ficarem a perceber melhor. Tanto a menina como você, um de vós pode ser o tal voluntário. Você é o voluntário. Ok, sente-se então aí. O equipamento eye tracking é este, que nós temos. Existem vários tipos. Este é um equipamento portátil e ele funciona desta maneira. Temos um espelho, as pessoas põem o equipamento, montam e tem um espelho. Temos uma câmara que filma a cena e temos outra câmara que filma o olho. Então, eu vou-lhe pedir que ponham os óculos. São os óculos, e são os óculos normais. E depois vamos apertar esta coisa aqui atrás, que é para fixar mesmo. É importante que eles fiquem, que o equipamento fique sempre na mesma posição, porque depois nós vamos... Agora, o que nós estamos a ver aqui, neste ecrã, é exatamente aquilo que acontece... Deixa-me só afinar aqui um bocadinho. É aquilo que nós não fizemos a calibração, cada pessoa terá uma calibração diferenciada, naturalmente, mas o que estamos a ver ali naquele ecrã é exatamente a sobreposição das duas filmagens. São as duas câmaras. Temos aqui a filmagem do olho, que vemos aqui com 3 pontinhos. Estes 3 pontinhos são 3 emissores de infravermelho e é através dessa emissão dos infravermelhos que nós conseguimos fazer o registro do movimento do olho. E é exatamente com esse registro que nós conseguimos certificar que o sítio para onde as pessoas estão a olhar é aquele que nós julgávamos que era ou que não era. Ora, e depois temos a filmagem, naturalmente, a filmagem da cena. Temos também ali, como exemplo, um cartaz que nos ajuda a explicar melhor qual é o funcionamento e o objetivo da utilização do eye tracker. Pensem nisto. Se eu pedir ao vosso colega, por exemplo, olhe simplesmente para o cartaz, nós vamos conseguir observar uma movimentação do olho no filme que está a ser produzido, uma movimentação do olho que corresponde exatamente aos sítios por onde o vosso colega está a olhar. Agora, se pegarmos
e decidirmos que vamos ter uma amostragem, por exemplo, que será a vossa turma, que são 20 pessoas, e nós queremos perceber, estas 20 pessoas, quando olham simplesmente para aquele cartaz, olham para onde? Fazemos o teste simplesmente, e no final temos 40 fecheiros na realidade, e que são 20 fecheiros de filme e 20 fecheiros que correspondem às coordenadas para onde as pessoas olharam. Usando estes dados, nós podemos chegar à conclusão que, afinal, o cartaz que nós projetamos para promover a festa do IAD não funciona como nós queríamos, porque os slogans estão colocados em sítio errado. E as pessoas, ninguém ligou nenhuma ao slogan e toda a gente olhou foi para os modelos ou a movimentação ou outra coisa qualquer. Isto no caso da comunicação, no caso do design visual. No caso do design industrial, nós podemos, por exemplo, tentar perceber melhor se aquele equipamento que foi produzido, que foi desenhado, por exemplo, pode ser uma varinha mágica, se as pessoas, quando olham para aquela varinha mágica, identificam imediatamente onde é que está o botão. É normal, se vocês forem uma empresa que venda como esses hipermercados de eletrónica, que têm uma prateleira cheia de varinhas mágicas. Se olharem para essas varinhas mágicas, provavelmente vocês vão perceber que, por exemplo, o botão é de cor diferenciada do corpo. É claro que é de cor... Há uma razão de ser para isso. E nós, com este equipamento, podemos certificar que, de facto, a diferença cromática entre botão e corpo é verificada. As pessoas olham para lá. No caso do ambiente, nós podemos, por exemplo, pedir às pessoas para, quando entram dentro daquele ambiente, pode ser uma discoteca, um bar, um restaurante. Engraçado em relação ao restaurante, será que as pessoas conseguem perceber, olham imediatamente para a lista, para aquela, não sei como se chama, mas aquele quadro onde tem, por exemplo, a lista dos pratos do dia, e se é para aí que as pessoas olham, ou as pessoas olham primeiro para a sala para ver quem está, olham para a zona do balcão para ver se há muita gente à espera. Se quisermos esclarecer em relação ao ambiente desses, também podemos usar o eye tracker, ok? É por isso, a utilidade que ele tem, para nós, é fundamental. É um equipamento que nos ajuda a perceber melhor se o projeto que nós desenvolvemos ou que estamos a desenvolver, está a ir no caminho certo. Okay? Pode tirar, você já está com isso há muito tempo. E uma das coisas que o equipamento produz é algum incómodo no olho. Às vezes sente-se o olho um bocadinho seco, porque temos a emissão dos infravermelhos. É claro que não há outra maneira de fazer o registro. Mas, pronto, é isto que nós conseguimos obter através da utilização do eye tracker. Mais tarde, vou-vos pedir, mais tarde no ano, no semestre, vou-vos pedir que venham fazer uns testes para verem umas coisas. Ok? Muito obrigado. A luz que chega à Terra provém do Sol e é composta por uma infinidade de raios luminosos. Pelo jogo da luz, o homem cria as imagens do mundo que o rodeia, percebe as cores, as formas e dimensiona os espaços. Falo apercebendo-se dos contrastes de luz e de sombra.
A sombra aparece quando no caminho da luz se interpõe um objeto opaco. Para estudar a natureza da luz, vamos realizar uma experiência, recriando as condições em que se formam sombras e com um fototransistor medir a distribuição da quantidade de luz, medindo a corrente num microamperímetro. Com uma fonte luminosa e um objeto que se interpõe no caminho da luz, cria-se a sombra. A sombra dá quantidade de luz zero. Ao caminhar para a luz, a corrente aumenta. Passa-se por uma zona de penumbra. Estamos na presença só de luz. Uma das aplicações mais remotas dos contrastes de luz e sombra são os relógios de sol, de que este é um exemplo espetacular. A sombra revela a forma e as dimensões do objeto e depende da orientação deste em relação à fonte luminosa. Às diferentes horas do dia correspondem diferentes posições de sombra, porque a inclinação do sol variou. A prova de que é pelo contraste entre a luz e a sombra que nos apercebemos do mundo à nossa volta encontramos-la nos dias de nevoeiro. No nevoeiro, o que se vê é pouco e não é nítido. No entanto, no nevoeiro, há quase tanta luz como num dia normal. No nevoeiro mais denso, a quantidade de vapor d'água não ultrapassa 1%. E embora a água seja transparente à luz, a luz não consegue penetrar porque se difunde nas gotículas d'água. Mesmo a luz de um laser, quando incide numa superfície despolida, não consegue atravessá-la de forma ordenada. Um raio luminoso que se propaga em linha reta separa-se em muitas direções. Difunde-se numa superfície irregular, ao contrário do que acontece quando encontra uma superfície polida e lisa. Aí, refrata-se. O desvio angular dos raios luminosos depende do material e da inclinação dos raios em relação à superfície. Aliás, é sobre esta superfície que se dá este desvio. Trata-se de uma adaptação da luz ao novo meio em que se propaga. Há muitos fenómenos que têm explicações relacionadas com a refração. Destes, o problema das cores do arco-íris tem estimulado a imaginação do homem desde que ele existe. Contemplar o arco-íris, que hoje é um fenómeno bem explicado, foi durante milénios considerado um sinal dos deuses. Foi Newton quem, pela primeira vez, deu uma contribuição fundamental para o seu entendimento. A luz do sol, luz branca, ao atravessar um prisma, é decomposta em várias cores, formando um arco-íris. As cores, do vermelho ao violeta, estão individualizadas e podem ser separadas uma a uma.
Filtros de cor colocados no trajeto da luz decomposta deixam passar apenas uma das cores. No entanto, para provar que cada uma das cores do arco-íris é uma cor fundamental, isto é, não decomponível, façamos atravessar o prisma. Por exemplo, só luz verde. Não há decomposição. O mesmo acontece para todas as outras cores. Sendo a luz branca composta pelas cores do arco-íris, se as somarmos com a introdução do novo prisma, o feixe que sai do segundo prisma é outra vez luz branca. É pela mistura destas cores que todas as outras se obtêm. Este espetáculo de luz e cor só é possível porque também existe um receptor maravilhoso, o olho humano. O olho humano consegue abarcar luz vinda de muitas direções a diferentes ângulos. Para que isto aconteça, existe nos olhos uma lente. As lentes são meios transparentes limitados por faces curvas polidas e que têm a propriedade de alterar por refração a direção dos raios luminosos. Esta lente, de superfícies convexas, tem a propriedade de fazer com que os raios incidentes sobre ela convirjam para um ponto. São estas lentes que formam um foco, as únicas que projetam imagens. A lente do olho é uma lente deste tipo, capaz de fazer a focagem automática desde o infinito até alguns centímetros. Para o conseguir, os músculos da íris fazem variar a forma da lente humana e, consequentemente, a posição do seu foco. No laboratório, para conseguir modificar a posição do foco, é necessário introduzir mais lentes no caminho da luz. Frequentemente, os músculos que controlam a forma da lente do olho relaxam-se e a forma da lente altera-se. É necessário corrigir a visão com óculos. Vamos ver como eles atuam. Aqui temos uma lente convergente, simulando a lente do olho, e vamos proceder à medida da quantidade de luz no seu foco. No olho humano, as imagens são recebidas na retina, órgão sensível à luz, que é aqui simulada pelo fototransistor, também sensível à luz. A quantidade de luz que chega à retina proveniente da fonte luminosa e captada pela lente vai ser medida neste microamperímetro. Mediu 22. Quando o olho adoece, a forma da lente do olho varia. É como que outra lente. A intensidade luminosa que chega à retina diminui. Vê-se mal. Mediu 7. Para corrigir este efeito da visão, há que alterar a posição do foco. Para tal, como vimos, vamos introduzir uma nova lente, simulando os óculos, que leva o foco até à retina. O nível de luz sobe para 16. O defeito visual foi quase corrigido. O olho humano tem ainda um controle automático da quantidade de luz. A pupila dilata-se no escuro e contrai-se quando a luz é intensa. E está também equipado com um sistema de lavagem automática, servindo em todas as condições de tempo e sem permitir embaciamentos. Outras comparações são possíveis, mas mesmo com o desenvolvimento técnico atual, seria impossível recriar todo este admirável sistema que é a visão. A aparelhagem óptica vai permitir a formação da imagem numa espécie de retina, aqui o equivalente ao visor. É claro que isto se passa num e no outro olho. Cortando, cortando,
sofrendo e suando, vai o lenhador trabalhando. Vai, o machado vai, cai o pinheiro para alguém. Quem abate o pinheiro do Natal é alguém que trabalha e ganha mal. É o lenhador que diz ao pinheiro. E só agora a sensação visual é transformada em impulsos, em sinais, que são levados até ao centro do processamento de dados, o cérebro, onde são tratados, reconhecidos e elaboradas as informações que levam à atuação apropriada. Se esta aparelhagem fosse suficiente, ter-se-ia duplicado o que é a visão humana. Uma visão do mundo a cores, em relevo, permitindo um perfeito dimensionamento e compreensão de objetos no espaço, apercebidos continuamente e em tempo real, de objetos parados ou em movimento e com intensidades de luz que vão da luz do sol à luz das estrelas. Os reflexos na superfície deste lago são imagens do sol dadas pelo espelho, que é a superfície lisa da água. O espelho mais vulgar tem uma superfície plana e metalizada. A luz que incide sobre este espelho é refletida, mantendo os raios luminosos em posição relativa entre si. Por este facto, a imagem dada por um espelho plano é simétrica em relação ao espelho e mantém as proporções do objeto. Assim, a imagem é a tradução fiel do objeto. Quando a superfície do espelho é ondulada, como é esta superfície agitada, as imagens aparecem deformadas. E tanto mais, quanto maior for a sua deformação da superfície. Por isso, nem todas as superfícies refletoras são bons espelhos. Por exemplo, o vidro da janela de um carro é um espelho, no entanto pouco fiel. Por outro lado, algumas formas regulares dadas à superfície refletora do espelho dão-lhe propriedades úteis. É o caso dos espelhos côncavos. O espelho côncavo redirige os raios luminosos de tal maneira que formam um foco, sendo, portanto, suscetível de formar imagens reais e invertidas à sua frente por concentração de luz. Os outros espelhos esféricos são os convexos. A sua grande vantagem reside no facto de formarem imagens atrás de si, virtuais, direitas em relação ao observador, e de captarem luz de grandes ângulos. Os fenómenos que vimos até aqui estão relacionados com a interação da luz com a superfície dos objetos, como acontece com as lentes, com os espelhos, com a separação das cores no prisma. No entanto, como na maior parte das coisas no universo, cada uma das cores que parecia indivisível tem dois aspectos diferentes. Tomemos como exemplo as mãos.
A mão direita e a mão esquerda são iguais. No entanto, têm maneiras diferentes de se disporem no espaço, de tal maneira que é impossível sobrepô-las ou sequer trocá-las. Outro exemplo é-nos dado pela bailarina que dança em frente de um espelho. Esta imagem roda da direita para a esquerda. Em qualquer dos espelhos e na multiplicidade das imagens, este sentido de rotação é uma constante. Acontece, porém, que a bailarina está a rodar da esquerda para a direita. O objeto e a sua imagem são apenas diferentes na maneira como se orientam. Este raio luminoso, que é de luz orientada, polarizada, ao atravessar uma placa com os átomos orientados, pode ver impedida a sua passagem. Pode ser extinto. Para este fenómeno existem duas explicações. Se os átomos orientados forem as estacas, a escada, que será a luz, só passa quando a sua orientação for paralela à das estacas. Se a luz for uma onda, como a desta corda, só passa se a orientação da onda for paralela à orientação das estacas. Caso contrário, a energia da vibração é absorvida pelas estacas que ficam a vibrar. A ondulação da corda a partir das estacas fica assim muito atenuada, tal como acontecia quando da extinção da luz. Uma aplicação prática destes fenómenos da polarização luminosa é o polariscópio. A luz branca que ilumina o prato atravessou um polarizador que a orientou em certa direção. Nos dois visores, há polarizadores cruzados com o primeiro. Na produção do papel celofane, ele foi esticado e as suas partículas foram orientadas. Assim a luz, polarizada no primeiro polarizador, ao atravessar o papel, reorienta-se. E a quantidade de luz transmitida pelo segundo polarizador dá indicação da textura do papel. Outras aplicações do polariscópio são o estudo das tensões. Neste arco de plástico, modelo à escala da peça de uma máquina, torna-se visível a distribuição das tensões e seria possível determinar quais os pontos fracos da peça. Também as peças de vidro, depois de sopradas, são examinadas no polariscópio para determinar se existem tensões e quais as zonas de possível fratura. Com o mesmo processo, se podem estudar as tensões internas nos plásticos moldados. Se a descoberta das orientações da vibração luminosa foi importante e teve aplicações relevantes, a descrição da luz como uma onda abriu também uma nova perspectiva no campo da óptica: as interferências entre ondas luminosas. Estas interferências são semelhantes às tantas vezes observadas nas ondas da superfície do mar.
O mecanismo da interferência pode observar-se com maior clareza num tanque de ondas. As alternâncias de cristas e de vales paralelos na superfície da água constituem aquilo a que vulgarmente se chama uma onda plana. A onda emergente de uma fonte luminosa não é normalmente uma onda plana, mas sim uma onda esférica divergente, tal como a que é emitida por esta abertura. Na superfície de um lago, há interferências porque há várias fontes deste tipo. Uma só onda não pode interferir. Para que haja interferências, são necessárias pelo menos duas fontes de ondas. No tanque de ondas, isto consegue-se mediante a colocação de duas fendas no caminho da onda plana. As interferências caracterizam-se pela soma das cristas e vales das duas ondas, resultando uma nova configuração do seu perfil. Vamos proceder de maneira idêntica para obter interferências com ondas luminosas. Tal como no tanque de ondas, a luz chega a estes dois orifícios, é por eles reemitida e ficam assim criadas as duas fontes luminosas necessárias para a interferência. No espaço que se lhe segue, observa-se a formação de um grupo de interferências luminosas. As zonas de luz aparecem nas posições em que há soma das cristas das ondas e as escuras correspondem à soma das cristas com os vales. Quando uma das ondas é de alguma maneira perturbada, observa-se uma mudança no campo da interferência. É o que acontece com esta resistência de aquecimento. Com a chama deste isqueiro. O aquecimento do ar torna-se visível na figura de interferência, em que cada zona clara corresponde a uma mesma temperatura. Fenómenos semelhantes a estes são vulgares. Nas cortinas é frequente o aparecimento de uns contornos claros e escuros que se movem à mais pequena aragem. São aquilo a que se chama as franjas de Moiré. Estas franjas obtêm-se por sobreposição de dois padrões de linhas paralelas e equidistantes e são, na realidade, sequências de losangos claros e escuros. As dimensões dos losangos, bem como o espaçamento das franjas de Moiré, dependem do ângulo entre os dois padrões e da distância entre as linhas paralelas. Este novo padrão de interferências obtém-se pela sobreposição de dois padrões de linhas ligeiramente onduladas. O resultado é bastante semelhante ao que se vê em certos tecidos. Com dois padrões circulares concêntricos, pode-se simular a distribuição do potencial no campo de duas cargas elétricas. Agora, com dois padrões de linhas radiais, podem simular-se as linhas de densidade eletrónica de uma molécula de dois átomos. Quando se aproximam os centros do padrão, as franjas de Moiré produzidas correspondem exatamente às linhas de força de um campo magnético ou às linhas de igual pressão de um fluido. A observação destes padrões não é, pois, simples curiosidade. Tem implicações importantes em muitas atividades científicas e tecnológicas. Para além da interferência geométrica entre os fios do tecido desta cortina, a transmissão da luz através da malha do tecido realça um outro fenómeno
que é o da difração da luz. A luz de uma lâmpada, como que fica decomposta em múltiplos pontos luminosos. A difração da luz é ainda uma das consequências da luz se comportar como uma onda, o que, mais uma vez, pode ser mostrado no tanque de ondas. Esta imagem é a figura de difração de um objeto composto por linhas opacas alternando com linhas transparentes. Tal como acontecia com as ondas na superfície da água, a onda luminosa incidente no objeto é transformada em múltiplas ondas que depois interferem e originam este padrão de difração. Se rodarmos o objeto, o padrão de difração também roda. Um objeto com linhas mais afastadas produz uma figura de difração de pontos mais aproximados. Se agora sobrepusermos ao objeto um outro objeto igual, o padrão resultante vai ter outra componente de pontos luminosos. Quando as linhas dos dois objetos formam entre si um ângulo de 90 graus, distinguem-se no padrão de difração dois componentes de pontos luminosos, também perpendiculares entre si. Aliás, a percepção de fenómenos de difração é mais frequente do que se pode julgar. Repetidas vezes se observam efeitos surpreendentes quando se olha através de tecidos de malha apertada, como os dos guarda-chuvas. Todos estes fenómenos que relacionam a luz e os objetos, tal como os vemos, permitem que hoje se conheçam os mecanismos da formação das imagens. Assim, os padrões de difração contêm de facto as informações que bastam para a produção da imagem do objeto, inclusivamente de objetos tão complicados como esta cidade. Vamos fazer a reprodução da fotografia da cidade. O diapositivo é colocado no trajeto de um feixe de luz que vai transportar as informações aí contidas, referentes a todos os aspectos, quer regulares, quer irregulares, da imagem fotográfica. A informação que é transportada no feixe luminoso só se torna compreensível e reedita a imagem da cidade após ter atravessado uma lente. No foco desta lente encontramos a informação que no feixe de luz era transportada de uma maneira, digamos, desordenada, agora organizada e formando este complexo padrão de difração. Daqui saem as ondas luminosas que, por interferência, vão reproduzir a imagem da cidade. Vejamos que é assim. Ao fechar o diafragma, alguma da informação necessária para a reconstrução da imagem deixa de ser transmitida. Assim, à medida que o diafragma vai sendo fechado, os pormenores vão desaparecendo da imagem. Até que, quando o diafragma está muito fechado, a imagem daquilo que ainda se percebia ser uma cidade deixa de ser reconhecível como tal. Retirando o diafragma, a imagem da cidade reaparece, em toda a sua simples realidade. Essa mesmo, só possível, porque a luz tem os seus caminhos.